Prezados irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos fazer o comentário da lição de número 8. Eu estou gravando esse vídeo neste sábado, dia 22, e no domingo nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como tema Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Então chegou o momento de Paulo se despedir, de Paulo deixar a cidade de Éfeso, depois de 2 anos de trabalho, de ensino, de pregação. Foi na cidade de Éfeso onde Paulo teve o ministério mais longo e também o mais proveitoso. Então agora chega o momento de Paulo se despedir, depois de 2 anos de trabalho na cidade de Éfeso. Então, como toda despedida, né? Tem sentimento, né? Tem lágrimas, tem tristeza. E Paulo, ele foi muito bem recebido pela igreja de Éfeso. Então, chegou o momento de partir. Paulo, ele é um missionário. Então, um plantador de igrejas. Paulo, ele tem essa metodologia de trabalho. Ele trabalha nessa cidade, ele ensina, ele prega e ele prepara discípulos, ele prepara líderes para ficar trabalhando, para dar continuidade no trabalho. Então Paulo, ele vai sair de Éfeso, mas ele vai deixar líderes, ele vai deixar discípulos preparados para cuidar da igreja, certo? Então, a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 20, versículo 17. No capítulo 19, nós temos como foi que Paulo exerceu o seu ministério na cidade de Éfeso. E aqui no capítulo 20, nós vamos ter a despedida do apóstolo Paulo. Então, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Em outras traduções, outras versões em português, diz presbíteros. E a palavra presbítero, que vem do grego, quer dizer o mais velho, né? Então, eram esses que iam ficar com a responsabilidade de cuidar, de apacentar a igreja de Deus, E logo que chegaram junto dele, de quem? Quando eles chegaram junto dele, de Paulo. Paulo já estava esperando. Paulo mandou uma mensagem, eles leram a mensagem e estão vindo se encontrar com o apóstolo Paulo. Disse-lhe, então, o que é que Paulo vai conversar com eles nessa reunião? Vós bem sabeis, ou seja, eles eram cientes, eles tinham conhecimento de tudo. Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia Menor,
né, nessa região onde ficava as 7 igrejas do Apocalipse, inclusive Éfeso, onde ele trabalhou por 2 anos. Então, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei, fala de comportamento, como me comportei no meio de vocês. Então Paulo, ele teve um comportamento, e esse comportamento foi notório por todos. Então, a igreja de Éfeso sabia como era o comportamento de Paulo. Aí ele vai dizer, continua falando, dizendo, servindo ao Senhor com toda a humildade. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Então, qual é o antônimo de humildade? Soberba, prepotência, arrogância. Então Deus não quer esse tipo de gente trabalhando para Ele, porque não dá certo. O líder tem que ser humilde, assim como Jesus foi. Aprendei de mim, Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Paulo, ele aprendeu a servir com a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas, porque Paulo, ele era uma pessoa muito perseguida. Ele era perseguido não porque ele era ele arrumava encrenca com as pessoas, porque ele fazia coisa errada. Não, ele era perseguido por causa do seu testemunho, do testemunho que ele dava. Por causa do evangelho. Então ele sofria por causa do evangelho. Então, e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então veja quem era que estava no seu encalço. Quem era que perseguia o apóstolo Paulo? Eram os seus próprios irmãos de raça. Paulo era judeu e sofria perseguições por parte dos seus irmãos de judeus. Certo? Então Paulo está dando aqui um relatório da sua vida, do seu trabalho. Está trazendo a mente ao conhecimento dos irmãos de Éfeso. Como nada, pois que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então, apesar de todas essas provações, de todas as dificuldades que ele passou, mas ele nunca deixou de ensinar. Ele ensinou por 2 anos diretamente. Ele alugou ali o salão do professor Tirano. E ali, naquele salão que ele alugou, ele ensinava. Ele ensinava tanto judeu como grego, porque ele estava agora num lugar neutro, onde judeus e gregos podiam se reunir e ouvir.
Então, ele ensinou a palavra, nunca deixou de ensinar o evangelho, certo? Testificando tanto a judeus como a gregos. Era assim que Paulo iniciava. Ele começava primeiramente com os judeus. Veja que quando ele chegou em Éfeso, ele procurou a sinagoga. A sinagoga é ali onde os judeus se reuniam para ler as escrituras. Então ele começava por lá. Começava com os judeus. Então depois nós vamos ver que os judeus rejeitam ele. Aí, quando ele é rejeitado pelos judeus, aí ele se volta para os gregos, para os gentios. Mas sempre era essa. Judeus, depois gregos, certo? Então, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus, né? Paulo lhe ensinava o arrependimento, a conversão a Deus. Então ele ensinava o evangelho. Ele falava que os homens, as pessoas, têm que se arrepender para poder entrar no reino do céu. Tem que haver uma conversão a Deus e tem que haver uma fé verdadeira. E essa fé tem que ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Em outra versão diz que Paulo, ele diz assim, e agora impelido pelo Espírito. O que é impelido? Levado. Então veja bem que quem é que está conduzindo Paulo? Quem é que está levando Paulo? O Espírito Santo. É interessante nós observarmos isso, que o líder tem que estar sujeito à liderança do Espírito Santo. Paulo não está servindo a homens. Paulo está a serviço do reino de Deus. Por isso que ele diz que eu estou impelido pelo Espírito. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Então, o Espírito Santo está conduzindo agora Paulo para voltar para Jerusalém. Paulo não sabe nada. Ele simplesmente está se deixar ser guiado pelo Espírito. Mas o Espírito Santo lhe revela. O Espírito Santo lhe mostra sobre o que vai acontecer. O Espírito Santo, ele nos revela. O Espírito Santo, ele nos dirige, ele nos orienta e ele nos revela para onde nós devemos seguir. Então, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. É isso aí. O vento sopra onde quer e você sente, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai.
Então, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Então, quem é que dava as revelações para Paulo? O Espírito Santo. Dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas mesmo assim, Paulo estava decidido. Então, o Espírito Santo já dizia para ele que o que esperava ele era prisões e tribulações. Mas mesmo assim, ele está pronto, ele está firme. Ele quer continuar a sua missão. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu não sou mais importante. Paulo está dizendo, eu não sou mais importante. Paulo está dizendo assim, olha, eu entrego a minha vida, venha o que vier. Venha o que vier. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contudo que cumpra com alegria a minha carreira, contudo que eu complete a minha carreira. Ele é um atleta de Cristo. Ele muitas das vezes compara o crente como um atleta de Cristo. Ele compara o crente como soldado, ele compara o crente como lavrador, como atleta, né? Então, correr a minha carreira. A carreira dele, a missão dele, o objetivo dele, né? É pregar o Evangelho. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, o ministério, o serviço. Esse serviço de pregar o Evangelho, ele não recebeu de Pedro, ele não recebeu de Tiago, ele não recebeu de nenhuma liderança da igreja de Jerusalém. Ele recebeu essa missão do Senhor Jesus, quando lhe apareceu lá na cidade de Damasco, né? No caminho para Damasco. Então ele recebeu esse serviço de pregar o Evangelho, de pregador do Evangelho, ele recebeu do Senhor Jesus. Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, esse serviço, qual é o serviço? É de pregar o Evangelho. Então, esse serviço é para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, as boas novas da graça de Deus, o presente de Deus para os homens. O versículo 25 diz assim, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então, Paulo está se despedindo mesmo, certo? Não sabe quando vai ver novamente os irmãos. Versículo 36 diz assim, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Então, depois eles se ajoelham e vão orar, né? Pedindo a bênção de Deus, pedindo a orientação de Deus, pedindo a proteção de Deus, com todos os irmãos. E levantou-se um grande pranto entre todos. Veja, o amor dos irmãos para com o seu pastor, o sentimento. Isso prova o quanto Paulo era amoroso para com aquela igreja, com aquele rebanho que ele estava cuidando, que não é dele. E ele sabia que esse rebanho é do Senhor e que um dia ele vai prestar conta. Então,
essa maneira dos irmãos chorarem, isso demonstra o amor dos irmãos para com Paulo. Amor verdadeiro, né? Então, Paulo, ele era um pastor amoroso para com a igreja de Éfeso, né? Então, a gente vê aqui o sentimento, né? A dor, né, da separação, a gente sente, né, a separação, é um momento de tristeza mesmo. Então, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, né? Que fala aqui do amor, do zelo, né? Do bom relacionamento. O versículo 38 diz assim: entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então eles ficaram mais tristes porque disseram: olha, eu não sei se vocês vão me ver novamente, certo? Isso foi o que tocou neles, né? Então, meus irmãos, Paulo, ele exerceu o ministério abençoado na cidade de Éfeso. E ele agora está se despedindo, porque ele vai voltar para Jerusalém, e em Jerusalém ele vai ser preso. E nessa prisão ele vai ser levado a Roma. Mas isso é assunto para, né, as próximas lições. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.